Senhor presidente, senhores deputados, todos aqueles que acompanham a nossa sessão, eu venho à tribuna para poder abordar um assunto da mais extrema relevância, senhor presidente. O Senado Federal aprovou ontem um projeto do Executivo que reserva 20% de vagas nos concursos públicos do governo federal, da União, para negros e pardos, de acordo com as informações, os critérios de raça, de cor, usados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse projeto do Executivo, que foi votado pela Câmara Federal, que foi ontem aprovado, dia 20 de maio, aprovado pelo Senado Federal e que agora vai para a sanção da Presidenta da República, e com certeza deve ser sancionado, uma vez que o projeto é de autoria do Executivo, nos leva de uma forma mais acelerada ainda, senhor presidente, no sentido de combater a discriminação no nosso país. A discriminação principalmente em função da cor da pele. Nós que aqui tive a oportunidade no Estado de ser autor de projeto de lei que cria vagas de 10% para negros e pardos no serviço público do Estado do Mato Grosso do Sul. E que agora o governo federal, o Congresso Nacional, dá um passo importante aprovando esse projeto para poder fazer a discriminação positiva no sentido de dar mais oportunidades e integrar mais, principalmente os negros, que significam 52% praticamente da população brasileira. É uma medida extremamente relevante, extremamente importante, e traz o projeto aprovado, senhor presidente, uma inovação extremamente interessante. A cota racial, pelo projeto, terá validade de 10 anos. Ou seja, essa lei, ela está sendo criada para que durante o período de 10 anos, produza ela na sociedade os efeitos positivos no sentido de dar aos negros a possibilidade de poderem alçarem ao serviço público, principalmente serviço público federal, aos cargos mais expressivos do Executivo Federal, alçarem a ocupação desses cargos através de um concurso público. E aqui, para poder reforçar, mais uma vez, porque muitas vezes algumas pessoas questionam, mas vai estar criando facilidade, é desigual, não tem facilidade. A classificação é feita dentre os aprovados no concurso, como é aqui no nosso estado. Aqueles que foram aprovados no concurso e que, em sendo aprovados, sejam negros, de acordo com os critérios do IBGE, de acordo com a declaração que é feita ainda no ato da inscrição, quando o candidato se inscrever no sistema de reserva de cotas, ele terá esse benefício de poder ser alcançado por essa lei. Eu quero ressaltar isso aqui, senhor presidente, porque é uma medida extremamente significativa, extremamente importante. Nos tempos em que nós assistimos ainda, inclusive no nosso país, na Europa, mas no Brasil também, a discriminação velada, a banana que é jogada no campo de futebol, ou que é deixada no veículo do juiz de futebol, ou no dia a dia de uma forma mais descarada, que é feita no dia a dia de uma forma velada por cidadãos no nosso país e que colocam, principalmente o segmento dos negros, numa condição de inferioridade, ou tentam colocar no ato de discriminação, medidas como essa, tomadas pelo Estado, que lá atrás
foi quem patrocinou a escravidão e o incentivo da discriminação, essas medidas reparadoras são fundamentais. Essas medidas reparadoras são essenciais. Essas medidas reparadoras são importantíssimas para que nós possamos criar uma sociedade em que haja, além do respeito, haja, acima de tudo, uma distribuição mais justa das oportunidades. O Brasil, há muito tempo, deveria ter feito isso. Nós estamos agora, no mês de maio, há 126 anos da abolição da escravatura e há 319 anos da morte de Zumbi dos Palmares, que foi o maior ícone da resistência do regime escravagista implantado no Brasil. E o Estado que patrocinou lá atrás a escravidão é o mesmo Estado que tem a obrigação de reparar os danos imensuráveis que causaram aos negros no nosso país, que são a maioria da população. Então, essa aprovação dessa lei pelo Congresso Nacional, senhor presidente, é um passo a mais na reparação de erros que historicamente foram cometidos contra esse segmento importantíssimo, a maioria do povo brasileiro, e que de uma forma fundamental contribuiu e contribui para o crescimento, para o gigantismo, para a grandeza, né, para a produção de riquezas no nosso país. Então, estou aqui na tribuna para comemorar, estou aqui na tribuna para reafirmar as minhas convicções do quanto importante é um passo desse no sentido de nós construirmos um Estado mais justo no que tange às oportunidades distribuídas a todos os segmentos da nossa sociedade. A Lei Áurea, que há 126 anos atrás libertou, não foi capaz de criar mecanismos de integração. Não foi capaz de criar mecanismos que pudessem fazer com que o negro pudesse ter pelo menos oportunidades iguais na hora de disputar serviço público, na hora de disputar mercado de trabalho, na hora de disputar todas as oportunidades que são oferecidas aos demais segmentos da nossa sociedade. Só isso explica o baixo índice de servidores negros no Serviço Público Federal. Só isso explica o baixo índice de servidores negros no Serviço Público Estadual e no Serviço Público dos municípios. Só isso explica o baixo número de negros nas câmaras legislativas, seja nos municípios, nos estados ou no Congresso Nacional. Só isso explica o baixo número de negros no grande empresariado ou nas esferas mais altas da nossa sociedade. Portanto, é obrigação do Estado tomar medidas para reparar e para reverter essa situação. A medida transitória de 10 anos, como está no projeto que foi aprovado ontem pelo Congresso Nacional, senhor presidente, ela mostra claramente que tem o governo, que tem o Congresso que aprovou essa medida, a intenção clara e objetiva de, num lapso temporal, durante um período de 10 anos, porque nós não queremos cotas perpétuas para a vida inteira, perenes. Nós queremos exatamente medidas transitórias, mas que surtam efeitos. O ideal seria, deputado Tetila, que nós não tivéssemos que lançar mão de ações afirmativas como essa. Se nós tivéssemos uma sociedade que fosse justa no que tange a distribuição de oportunidades. Não é essa a realidade do nosso país. Então, ontem foi dado um importante passo pelo Congresso Nacional para que a gente possa ter, no nosso país, acelerado esse processo de democracia racial. Esse processo de se criar mais oportunidades e criando mais oportunidades, que essas oportunidades possam ser distribuídas a todas as etnias, a todos os segmentos que compõem a sociedade brasileira. Fica aqui o registro, fica aqui, mais uma vez, o nosso compromisso, né, de também no estado do Mato Grosso do Sul, está lutando para que a gente possa fazer com que esses ventos soprem por aqui. Nós temos uma lei estadual que garante 10% de vagas para negros e para pardos no Mato Grosso do Sul, e que precisa ser, na minha opinião, rediscutida. A ampliação, talvez colocarmos na lei um lapso temporal também,
que seja 10 anos, que seja 15 anos, que enfim, é preciso haver uma discussão maior a respeito disso. Mas que a gente também acelere esse processo de democratização no que tange a questão étnica racial no nosso Estado com relação à distribuição de oportunidades, uma vez que o Mato Grosso do Sul tem aproximadamente 42% da sua população composta de negros e de pardos. 42%. Às vezes algumas pessoas falam, nossa, mas tem tudo isso de negros do Mato Grosso do Sul. Pois é, às vezes não aparece, né? Muitas vezes porque, para alguns setores ainda, muitas vezes o negro é invisível. Porque muitas vezes ainda está segregado em guetos ou bolsões que o afastam do cotidiano de uma grande parte, principalmente aquela que enxerga e forma opinião na nossa sociedade. Quero então, senhor presidente, fazendo esse registro, poder parabenizar ao governo federal pela sensibilidade que teve a presidenta Dilma de enviar esse projeto ao Congresso Nacional. E também parabenizar o Congresso Nacional, tanto o Senado quanto a Câmara Federal, por ter tido esse entendimento e ontem, por unanimidade, foi feita uma votação simbólica. Tenho certeza absoluta, depois de muitas discussões, o processo de discussão, com certeza, levou ao convencimento da maioria para que esse projeto fosse aprovado com apoio amplo, tanto do Senado Federal quanto da Câmara Federal. Como foi aqui também o processo de discussão do sistema de cotas que nós implantamos no Mato Grosso do Sul, quando eu tive a oportunidade de poder debater isso com todos os parlamentares e acabamos aprovando o projeto aqui nessa casa de uma forma unânime também, enfrentando todos os questionamentos e dúvidas levantados pelos colegas deputados. E quando levávamos pesquisas, levávamos informações, ampliávamos o debate, realizávamos audiências públicas, o processo de convencimento levou à situação de que todos os deputados aprovassem esse projeto, que já é lei desde 2008 no Mato Grosso do Sul, e que agora é lei no Brasil também, através de um projeto aprovado ontem no Executivo, no Congresso Nacional, e que aprovou os 20% de cotas. O Brasil está evoluindo com certeza absoluta. Talvez tardiamente, mas esse processo rico de discussão está levando o Brasil para um caminho muito interessante. Não é à toa que o Brasil hoje ocupa um papel de destaque no mundo, não só pelo gigantismo da sua economia, não só por ter alcançado um crescimento diferenciado no que tange ao restante do mundo, mas o Brasil hoje, cada vez mais, vem aumentando... Pois não, senhor presidente. Só para avisar Vossa Excelência que já concluiu o seu tempo, deputado Amador. Já vou encerrando, senhor presidente. Mas o Brasil hoje também ocupa um papel de destaque no mundo por medidas como essas, que colocam o Brasil efetivamente como um país de primeiro mundo. Aonde leis como essa, lá no dito primeiro mundo, antigamente, já existiam há muito tempo. Os Estados Unidos implantou o sistema de cotas na década de 60, e fez a integração dos negros lá, que você não pensa os Estados Unidos sem pensar no negro americano. E o Brasil, sendo o país mais negro do mundo, fora da África, tardiamente faz essa política de reparação. Mas é importante, sinal que nós estamos também crescendo enquanto pátria, crescendo na cidadania, crescendo na dignidade, distribuindo renda, dando oportunidades, com sistema de cotas, com Bolsa Família, com distribuição de renda, com tantas iniciativas que têm feito com que o Brasil efetivamente se torne uma grande potência. Não só do ponto de vista econômico, mas principalmente do ponto de vista social, distribuindo oportunidade e dignidade ao seu povo. Só isso. Muito obrigado, senhor presidente.